acordei esta manhã, mais uma vez, a luta que cada sábado de madrugada se passou de novo. E aquilo que eu pensei sobre o que é que nós vamos falar. Pois bem, o título da mensagem que nós vamos falar é sobre a mãe e as filhas. Toda a mãe gosta de ouvir falar de filhas e filhas gostam de falar da mãe. Mas aquilo que nós vamos ouvir não é algo muito agradável, quer em relação ao relacionamento da mãe com as filhas e quer o relacionamento das filhas com a mãe. Nós vamos falar de uma mãe que se tornou prostituta e essa mãe veio a dar origem, em especial, a 3 filhas ou 4 filhas, mais 4 filhas, que hoje estão a tentar a imitar a prostituição da mãe. Ou seja, esta mãe não foi exemplar para as filhas e então as filhas estão a seguir as ideias prostitutas da sua própria mãe. Estamos a falar do catolicismo, que é a primeira filha, o protestantismo, a segunda filha, o evangelismo, como nós iremos ver também, e o carismatismo. Portanto, são 4 filhas que puxaram a mãe para as coisas que não deviam ter puxado. Mas vocês sabem que a mãe, ela é uma influência para as filhas, quer seja boa, quer seja má. E se uma mãe for uma boa mãe, as filhas têm tendência a ser boas filhas. Mas se a mãe for uma má mãe, as filhas têm tendência, claro que há exceções, mas vamos então ver isto à luz da Escritura. Em primeiro lugar, a Bíblia fala-nos de 2 mulheres. Uma que representa a Igreja pura e outra que representa a igreja prostituta, aquela que vai dar origem às 4 filhas. Mas, em primeiro lugar, vamos nos deter e vamos tentar compreender como é que esta prostituta, que não nasceu prostituta, com quem é que ela aprendeu a prostituir-se e através de com quem é que ela se prostituiu para dar as suas filhas, como nós iremos ver. Mas vamos primeiro nos deter na mulher que representa a Igreja pura. No capítulo 12 de Apocalipse, e no versículo 1 e versículo 2, nós vamos então ter na Bíblia a descrição da mulher pura. E diz-nos então Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Portanto, temos aqui uma mulher que nos é apresentada como a Igreja pura e ela tem aqui, é-nos dado pelo apóstolo de Patmos, algumas características muito interessantes que vamos tentar descodificar já de seguida. A primeira coisa que nós precisamos de descodificar é que
esta mulher, ela é identificada pelo apóstolo de Patmos, ou pelo evidente de Patmos, João, ele a descreve como uma mulher. E é interessante que hoje a palavra mulher, ela está banalizada no mundo em que vivemos. Hoje, qualquer fêmea do do sexo feminino lhe é dado o nome de mulher. Ou seja, uma mulher bem comportada é mulher, uma mulher mal comportada é mulher, uma mulher que acredita em Deus é mulher, uma mulher que não acredita em Deus é mulher, ou seja, a mulher basta ter nascido e ser varoa para ser chamada de mulher. Aos olhos de Deus assim não é. A palavra mulher, nós vamos ver a origem dessa palavra. De onde é que vem a palavra mulher? Vamos, em primeiro lugar, para o livro de Gênesis, capítulo 2, e vamos ler o versículo 20 de Gênesis 2, 20. E eu pedia a alguém que pudesse ler. Assim o homem dominou todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Muito bem. Portanto, nós vimos que o processo vai começar quando os animais vêm à presença de Adão e ele, mediante as características do animal que está na sua presença, ele vai dar nome a cada animal. Portanto, nós não vamos ler isso, mas sabemos que isso assim foi. E os nomes que Adão deu pelas características do animal que estava à sua frente, hoje é chamado por esse mesmo nome. Mas agora, vamos para o capítulo 3 e vamos para o versículo 20. 3, 20. Vamos ver o que é que nos diz. E chamou Adão o nome de sua mulher, porquanto era o mãe dos vivos. Muito bem. Então vimos que Adão chamou sua mulher Eva. Porque ela tornou-se a mãe de todos os viventes. Ou seja, a palavra Eva quer dizer aquela que é mãe dos viventes. Mas para Adão, o verdadeiro nome de Eva era mulher. É interessante que em João, no capítulo 2 e no versículo 4, nós vamos aqui debater com um episódio entre Jesus e a sua própria mãe. E vamos ver, durante muito tempo eu tive dificuldade em aceitar e compreender esta atitude de Jesus. 2, versículo 4. Alguém quer ler o que é que diz? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Reparem que Jesus não poderia ter dito mãe, ou mãezinha, ou mamã, ainda não é chegada a minha hora. Isto estaria correto, porque ela era a mãe biológica dele. Mas Jesus não a chama de mãe. Ele vai chamá-la de mulher. E é curioso que mesmo quando ele está no alto da cruz, veja no capítulo 19 do livro de João, o que é que ele vai dizer. João, capítulo 19, versículo 21. Vamos ver outra pessoa que queira ler 19, 21, o que é que diz? É 26? Então é 20. Não, está certo, é 26. Peço desculpa, é o versículo 26.
Eu é que vi mal aqui na tela. Ora, Jesus veio de sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Reparem que agora Jesus está no alto da cruz e, como nós vimos, enquanto Jesus lidou com a sua mãe, para ele, a sua mãe era mulher. E agora, quando ele agora se vai ver privado dela, pelo sacrifício da cruz, e a vai entregar a João, antes de ele passar essa responsabilidade para João, ele agora vira-se para a sua mãe e diz-lhe: mulher, eis aí o teu filho. Que interessante. Que interessante realmente Jesus chamar sua mãe de mulher. No início do seu ministério, nas bodas de Caná, e no fim do seu ministério na terra, quando está na cruz. Portanto, a palavra mulher, ela só deve ser aplicada à mãe e à esposa. Mais ninguém deveria ser chamado mulher. Um homem não deveria chamar uma outra varoa de mulher. Mulher é só aquela que tem o seu marido, que é casado. Por isso é que, quando João, na ilha de Patmos, conhecendo o princípio e o valor da palavra mulher, quando ele apresenta a noiva de Cristo, ele chama-lhe e diz: vi uma mulher. Portanto, retenhamos bem isto. A mulher simboliza aquilo que gera, nutre e influencia vidas espirituais. Por isso Deus usa a figura feminina para representar sua igreja, que deve transmitir a verdade ao mundo. Portanto, eu peço à irmã que desligue o microfone. Já está. Ok. Vamos agora ver, ainda no capítulo 12, algumas características que João menciona e que nós precisamos entender, porque a verdadeira mulher tem que ter estes atributos. E vamos então ver quais são os atributos que a mulher de Apocalipse 12 tem. O primeiro atributo tem o sol. Quem é o sol? O sol é o próprio Cristo. Mas nós sabemos que profeticamente o sol também se aplica ao Velho e Novo Testamento. Ou seja, lua e sol é o Novo e o Velho Testamento. Então a verdadeira mulher, ela está firmada quer na lua, quer no sol. Portanto, ela segue estes dois luminares que representam a palavra de Deus. Mas, além de lua e sol, ou sol e lua, também há aqui uma outra característica interessante. Diz que está baseada nas 12, diz que tem debaixo dos seus pés uma coroa com 12 estrelas. E quem representam essas 12 estrelas? As 12 estrelas representam no Antigo Testamento as 12 tribos de Jacó, e no Novo Testamento representa a Igreja Apostólica, os 12 apóstolos que o Senhor instituiu. Portanto, a verdadeira Igreja, a verdadeira mulher, aquela que é a verdadeira mulher, aquela que se quer chamar de mulher, ela tem que ter isto na vida dela. Tem que fazer parte do fundamento da sua vida. Se você quer ser mulher também,
você tem que ter a lua, você tem que ter o sol e você tem que ter as estrelas. E então o que é que você vai acontecer? Se você tiver o sol e a lua e as estrelas, então vai acontecer alguma coisa na sua vida. E o que é que vai acontecer na sua vida? Você vai ter dores de parto. E o que é que são essas dores de parto? Você vai produzir frutos, porque o sol, que é Cristo, mas que também representa a palavra de Deus, ela vai se fazer reproduzir na sua vida. E então você torna-se mulher. Então quer dizer que uma mulher, não sendo esposa nem sendo mãe, ela pode se tornar mulher desde que ela tenha a lua, tenha o sol e tenha as estrelas e tenha dores de parto. É isto que representa a mulher. A verdadeira mulher, como diz, gera, nutre e influencia vidas espirituais. Então, creio que nós já entendemos esta parte em relação à igreja verdadeira. Porque esta mulher é a noiva de Cristo. É a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é composta por homens e mulheres. Mas esses homens e mulheres só podem se tornar noiva de Cristo, fazer parte da noiva de Cristo, se tiverem o sol, se tiverem a lua, se tiverem as estrelas e se tiverem Deus. Vamos agora ver a outra mulher do Apocalipse 17. Que não é mulher. Porquê que não é mulher? Não é mulher porque ela não tem nem lua, não tem nem sol, não tem nem estrelas. E vamos então para Apocalipse 17 e vamos ler o versículo 4 a 6 que diz assim: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora é interessante que João vai aqui demonstrar, apresenta-nos esta igreja como mulher, mas num estado em que perdeu esse direito de ser chamada. E agora o que é que acontece? O nome de mulher passa a ser substituído por outro nome. Qual é o nome? Prostituta. Porquê? Porque a mulher que não tem na sua vida o sol, a lua e as estrelas é prostituta. Qualquer igreja que não tenha isto nas suas vidas, na sua direção, é uma prostituta. Então vocês já viram quantas pessoas no mundo são prostitutas? Elas podem se apresentar como mulheres, mas elas vivem como prostitutas. Agora, o que nós precisamos de saber é como é que esta mulher de Apocalipse 17, era a mesma mulher de Apocalipse 12. Porque Deus não criou duas igrejas. Deus criou uma igreja. Então, esta mulher de Apocalipse 17 deixou de preencher condições para ser a esposa do Cordeiro. Por isso é que nestes últimos dias na Terra, nós não vamos ter nenhuma igreja que possamos considerá-la mulher. Porquê? Porque ela deixou de ter o sol
a lua e as estrelas. Vocês comecem a colocar na vossa balança, a testarem essas igrejas todas que existem ao vosso redor. E coloquem na balança para ver se elas têm o sol, a lua e as estrelas. Na sua plenitude. Não têm. Então, como elas não têm a plenitude, e o que faz a verdadeira igreja pura são estes 3 ingredientes, sol, lua e estrelas, então, para eu encontrar uma igreja pura, eu tenho que ir à procura de um povo que tem o sol, tem a lua e tem as estrelas. Isto é sério. Agora vamos ver como é que esta mulher, como e quando, é que ela deixou de ser a tal igreja pura e passou a ser a prostituta, a meretriz. Vamos ver como é que isso aconteceu. Vamos para Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 16, vamos ler do versículo 35 ao 38. Ezequiel, capítulo 16, eu quero que vocês me acompanhem no texto. Ezequiel 16, 35 a 38, e eu vou ler esse texto. Ezequiel 36, aliás, desculpem, 16, só um bocadinho. Ok, então vamos ler o versículo 35 até ao versículo 38, que diz assim: Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundície foi derramada e tua nudez descoberta através das tuas prostituições com os teus amantes e com todos os ídolos das tuas abominações e pelo sangue dos teus filhos que destes a eles. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais tens tomado prazer e todos aqueles que tu tens amado com todos aqueles que tu tens odiado e ajuntá-los-ei ao redor de ti e descobrirei a tua nudez a eles, para que possam ver a tua nudez e julgar-te-ei como as mulheres que quebram matrimónio, derramam sangue, são julgadas, e entregar-te-ei ao sangue da fúria e do ciúme. Então, como é que esta mulher se tornou a prostituta? Na parte que diz aqui, na parte do versículo 38, o que é que diz aqui? Julgar-te-ei como as mulheres que quebram o matrimónio. Com quem é que ela quebrou o matrimónio? Com aquele que a trouxe à existência. Ela cansou-se de ser fiel ao seu marido. Ela cansou-se porque o seu marido era e é exigente e queria que ela fosse uma mulher pura, para que o nome de mulher se mantivesse nela. Mas o que é que ela fez? Ela, como diz, começou a prostituir-se. Começou a despir-se. Começou a envolver-se com os seus amantes. E o próprio Deus, o Criador dela, aquele que levantou para ser o exemplo na terra. Agora o que é que acontece? O que acontece é que ele agora no versículo 35 diz: portanto,
ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Queridos irmãos, isto pode-se aplicar a si a mim. Você pode estar nesta condição ou cair nesta condição. E como é que nós caímos aqui? Quando nós violamos o matrimónio. E este matrimónio, queridos irmãos, vai ver o que é gato. E este matrimónio é um matrimónio entre mim e o Criador. Então o que é que eu tenho que fazer para que isto se venha a tornar uma verdade na minha vida? Deixar um só dos 3 ingredientes que me fazem mulher, que me fazem esposa do Cordeiro. Deixar o sol, a lua ou as estrelas. Deus, no verso 38 diz: julgar-te-ei como as mulheres que quebram o matrimónio. Agora eu quero dizer-vos qual era a consequência naquele tempo para uma mulher que quebrava o matrimónio: apedrejamento. E aquilo que Deus diz é: tu vais receber o mesmo castigo. Tu vais ser morta. A morte era a consequência da traição a um matrimónio. Vamos agora ler Isaías, capítulo 1 e versículo 21. Isaías 1 e versículo 21, e eu pedi a alguém que queira ler. 1, versículo 21. O que é que diz? Não, estás no versículo 7. 1, 21. Então está mal. Isaías. Vamos então ver o que é que diz. Isaías. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora o homicídio. Reparem bem. Esta versão King James diz assim: como a cidade fiel se tornou uma prostituta. E é verdade. Como é que uma mulher fiel, que é fiel, se torna e desce ao nível de uma prostituta? Pensem numa mulher fiel. Uma mulher que é fiel, para ela se tornar prostituta, o que é que tem que acontecer na vida dessa mulher? Parem, pensem nisso. Pensem em vocês como mulher. Como é que vocês, mulheres fiéis, se podem vir a tornar mulheres prostitutas? Repara, qual é o primeiro ingrediente para uma mulher que é fiel se vir a tornar prostituta? Principal ingrediente para que uma mulher fiel se venha a tornar prostituta é quê? Sim, mas isso, o abandonar, já é uma consequência. Qual é o principal ingrediente que vai levar uma mulher fiel a se tornar prostituta? Isso é consequência. É aceitar coisas que não são do seu marido nela. Hã? É aceitar coisas que não são do seu marido. Muito bem. Ou seja,
poderemos dizer que um ingrediente principal para levar uma mulher séria, fiel, a se tornar prostituta é se ver com certas e determinadas atitudes em relação aos outros homens. Permitir certas conversações, tolerar certas piadas, tolerar certas brincadeiras. É o princípio para ela se vir a tornar prostituta. Aliás, a mensageira do Senhor, ela diz que uma mulher que tolera a outros homens galanteio e certas e determinadas brincadeiras, ela diz, ela é uma prostituta. Isto é sério. Porque uma mulher séria tem limite no relacionamento com o próximo. Uma mulher séria ou um homem sério, isso também se aplica ao homem, ela sabe até onde pode ir. Então nós temos que ter muito cuidado. E vocês sabem que dentro das igrejas hoje, e estamos a falar de todas as igrejas, inclusive a adventista, há muitas mulheres que toleram certas coisas que as tornam prostitutas. Mas ainda há uma outra razão que levou esta cidade de Jerusalém a tornar-se prostituta. Foi o interesse de ter mais e ser mais. Ela começou-se a perceber que ela era uma mulher humilde e uma mulher séria não tem tudo aquilo que ela quer. E então ela anseia ter mais alguma coisa daquilo que tem. Não está contente com o que tem. E então quando ela vê que há uma possibilidade de alguém lhe facultar aquilo que ela não tem, ela cede pelo interesse. E foi isto que aconteceu com a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela começou a ceder, começou a receber dentro dela os seus amantes, começou a ouvir os seus amantes, a apreciar os seus amantes. E o que é que aconteceu? Tornou-se prostituta. Mas vamos ver isso mais de uma forma ainda mais clara. Portanto, nós lemos Isaías 1:21. Agora vamos para Jeremias 3:6. Jeremias, capítulo 3:6, o que é que nos diz? Disse o Senhor nos dias do rei Josias, visto o que fez ao rebelde Israel, ela se foi a todo o monte alto e debaixo da árvore frondosa, e ali andou prostituída. Reparem, o que é que ela começou a fazer? Reparem que a prostituição, quando ela entra na vida de uma pessoa, não é fácil deixar essa vida de prostituição. Seja homem, seja mulher. E então o que é que acontece? Nos dias de Josias, este Josias, ele vai encontrar Israel verdadeiramente apóstata. E então o que é que acontecia? Agora, por todos os lugares, havia evidências, havia sinais da prostituição daquela que deveria ser a esposa fiel. E então diz que ela prostituía-se aonde? Em todo o alto monte, em toda a erva verde, ela se prostituía. Ou seja, onde havia uma possibilidade, aí se concretizava a prostituição. Então, retenhamos bem isto. Cuidado. Se nós não queremos entrar na mesma prostituição e sermos julgados e condenados, primeiro temos que ter as características da igreja pura. Temos que ter o quê? O sol, a lua e as estrelas. Em segundo lugar, preocupar-nos em dar frutos, estar grávidos. Dar frutos do nosso trabalho. Se eu prego, mas não vejo frutos desse trabalho, alguma coisa está errada. Então vamos agora ver um outro verso, agora em Ezequiel 16:15. Ezequiel
16:15, estamos a ver como é que ela se tornou prostituta. O que é que nos diz Ezequiel 16:15? Outra pessoa queira ler. Mas confiaste na tua formosura e corrompeste por causa da tua fama e prostituíste todo o que passava por seres deles. Reparem, o que é que aconteceu com ela? Quando Deus criou a igreja, esta mulher pura, ela era bela. E ela foi usar a beleza para quê? Reparem, eu faço uma pergunta. É fácil uma mulher feia se prostituir? Ser atraída por amante? Não. Por isso é que há, até hoje, certas e determinadas mulheres, que são mulheres que estão infelizmente na vida, elas fazem certas e determinadas cirurgias para se tornarem mais belas. Mas o que é que esta mulher pura, ela foi pegar na beleza que Deus lhe deu para atrair amantes para si. Ela usa a beleza para atrair amantes. Vamos agora ler Oséias 4:12. Oséias 4:12. Posso? O meu povo escuta a sua madeira e a sua vara, porque o espírito da luxúria os engana e prostitui-se, apartando-se da justiça do seu Deus. Lá está. Então quer dizer, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a prostituição toma posse de nós vamos passar a reproduzir frutos. Mas frutos de quê? De prostituição. Por isso é que eu vos falei na mãe nas prostitutas. Agora o que é que vai acontecer? Reparem que aquelas 4 prostitutas que eu vos falei no início, em especial o catolicismo, o protestantismo e o ateísmo, essas prostitutas, elas vieram de quem? Da mãe. Porque a mãe passou a produzir filhos para todos os gostos. E porquê é que ela passou a produzir frutos para todos os gostos? Porque ela deixou de ter o sol, a lua e as estrelas a brilhar na vida dela. Agora, precisamos entender aqui uma outra coisa. O que é que esteve por detrás? Já vimos como é que a mulher pura se vai tornar prostituta. Mas agora nós precisamos de ver de onde é que veio o embrião. Como é que surgiu esse embrião para tornar algo puro em prostituição? Vamos então ver o início dessa prostituição. Vamos ver onde é que começou. Ezequiel, capítulo 28, 13 a 17. Vamos para Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 17. E vamos então ver onde começou essa prostituição. 28, 13 a 17. E eu vou ler, que diz o seguinte. 13 a 17. Diz assim: tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e as tuas flautas foram preparadas em ti no dia em que fostes criado. Portanto, aqui é que está a referir este texto. A Satanás. Temos aqui aquele que era o chefe da música, aquele que criou os instrumentos. Tu és um querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci. Tu estivestes sobre o monte santo de Deus. Caminhaste para cima e para baixo nas pedras afiadas. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Desde o dia em que fostes criado,
até que se achou iniquidade em ti. Depois, o versículo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profano fora do monte de Deus, e eu te destruo, ó querubim cobridor, no meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Mais uma vez, um ser brilhante, um ser glorioso, vai usar a beleza que Deus lhe deu para fazer a diferença no universo, para manifestar a glória de Deus na vida dele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai usar essa beleza para se tornar um prostituto. É ele que vai dar origem à prostituição. Então quero-vos dizer uma coisa. A prostituição começou no céu. É no céu que começa a prostituição. E o que é a prostituição? A prostituição é levar alguém a ser atraído para ele. Isso é prostituição. Se você quer que os outros sejam atraídos para si, você está a ser um prostituto, uma prostituta. Então o que é que nós temos que fazer? O mesmo que João Batista. Quando quiseram idolatrar João Batista foi cuidadoso. E ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais nós nos tornamos cristãos, mais temos que diminuir e mais cuidado temos que ter. Então o que é que aconteceu? Deus o que é que fez com este ser? A expulsou do monte. E o que é que aconteceu a partir dali? Vai-se cumprir Romanos 3,23. E o que é que diz Romanos 3,23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por outras palavras, o que é que nos diz? Se nós pecamos, então nós tornamos-nos o quê? O que é que nós todos nos tornamos? Prostitutos. Prostitutas. Todos somos prostitutos. Então, por isso é que Romanos 3,10 diz, não há um justo nem um sequer. Então o que é que agora nós estamos numa condição? Quando o Senhor nos chamou, no caminho da vida, Ele nos chamou como prostituto. Como prostituta, você era uma prostituta e eu era um prostituto. E Deus me chamou nessa condição. Porque qual eram os meus amantes? Era tudo que me rodeava, era amantes. Então o que é que eu agora? Eu estava sem o sol, sem a lua e sem as estrelas. E agora o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio restabelecer. Jesus veio restaurar. E Jesus veio elevar, veio tornar a mulher a tornar-se mulher. Mas vamos entender isso mais. Agora vamos ver. Satanás foi expulso do céu. E o que é que aconteceu no Jardim do Éden, no capítulo 3 e no versículo 6? O que é que lá diz? Quem quer ler? Gênesis, capítulo 3, versículo 6. O que é que aconteceu? Muito bem. O que é que a Eva fez? Deixou de confiar no sol e na lua e passou a confiar na serpente. E quando ela se apercebe, o que é que ela começou a ver no fruto? A beleza do fruto. E o que é que ela quis? Comer do fruto. E quando ela come do fruto, o que é que ela faz? Dá ao marido. E o que é que os dois se tornam? Eles que eram puros. Ela que era mulher. O próprio Adão lhe deu o nome de mulher. Agora o que é que ela se tornou no Jardim do Éden? Prostituta. E o que é que Deus teve que fazer com as prostitutas? Com o casal de prostitutos? Expulsá-los. O que é que ele fez com o primeiro prostituto? Expulsou.
Só que primeiro expulsou do céu e agora expulsou do Éden. Queridos irmãos, isso é sério. E a coisa agora vai se complicar mais. Vejam o que é que diz a mensageira do Senhor em Primeiros Escritos, na página 34, no capítulo 34, na página 145 e 146. Ela diz assim: Satanás foi outrora um anjo honrado no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, agora nota, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, Deus está a fazer o planeamento de como iria criar a terra, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. E ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Quando Satanás se tornou inteiramente cônscio de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido no favor de Deus, sua malícia e ódio começaram a ser manifestos. Ele confabulou com os seus anjos, ou seja, conversou com ele. E foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, Satanás estava assentando planos para destruí-lo. De nenhuma maneira poderia este feliz casal ser privado de sua felicidade se obedecessem a Deus. Satanás não poderia exercer o seu poder sobre eles, a não ser que eles primeiro desobedecessem a Deus e desmerecessem o seu favor. Então o que é que Satanás disse? O que é que ele pensou? Bom, para ele roubar a felicidade deste casal e torná-los infiéis, eu vou ter que fazer uma coisa. Vou ter que os levar a desobedecer. Agora, como é que alguém se torna prostituto ou prostituta? Na desobediência. Se você sabe que não deve fazer e faz, você está a cometer prostituição. Mas vamos agora um pouco mais longe. No livro Patriarcas e Profetas, a mensageira do Senhor diz assim: semelhantes aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sob a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver ou desobedecer e perecer. Deus os fizera receptáculos de ricas bênçãos. Mas, se desatendessem à sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram, não os poderia poupar. A transgressão privá-los-ia de seus dons, e sobre eles traria miséria e ruína. Reparem que, para que isso acontecesse, eles tinham que ser levados à queda. Agora, eu vou-vos fazer uma pergunta, não quero que me responda. Aquilo que Satanás apresentou a Eva, através da serpente, teria tido resultado se fosse o próprio Satanás a apresentar a Eva? Teria tido resultado? Não, porque eles estavam bem advertidos quem ele era. Satanás, ele sabia que se ele se apresentasse diante de Eva
e lhe fizesse a mesma proposta que lhe fez a serpente, ele recusaria. Então o que é que ele vai usar? A serpente. Agora eu faço-vos uma pergunta. A serpente, hoje, é um animal para muita gente repugnante. As pessoas olham para ele e o pobre animal, que não tem culpa nenhuma, não é? Ela, se não escapa, é morta. Toda a gente tenta, de qualquer forma, matar esse pobre bicho. Eu ainda esta semana tive aqui uma que a atravessar aqui a minha varanda e ali estive a mandá-la lá para o seu habitat. Ela não tem culpa de ser o que é. Mas nós hoje, ao olharmos para a serpente, nós estamos com uma ideia completamente equivocada de como era a serpente quando saiu das mãos do Criador. A serpente, recebeu maldição por causa de nós, seres humanos. Uma das coisas que a serpente deixou de ter foi o poder voar. Porque antes ela tinha asas e voava para onde ela queria. Deixou de ter asas. Diz que as asas dela eram asas transparentes e multicoloridas, que quando os raios do sol incidiam sobre as asas dela, pareciam um arco-íris voando. Era algo bonito a serpente. Agora faço outra pergunta. O fruto que estava na árvore era um fruto feio ou era um fruto agradável? Era agradável. O que é que eu quero dizer com isto? Que para que uma pessoa se torne prostituta, Satanás vai usar tudo o que é agradável. Ele vai apresentar tudo aquilo que traz gosto ao paladar e que traz alegria aos sentimentos. Este foi a tragédia da Eva. A Eva, que conhecia bem a serpente, porque foi o seu marido que lhe tinha dado o nome, ela conhecia bem a serpente, agora ela simplesmente é enganada. E agora vamos para Ezequiel novamente, Ezequiel 28:17 de novo. Ezequiel 28:17 e vamos ler um verso. O que é que diz o verso 17 de Ezequiel? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O terra te lancei diante dos bens que pus para te contemplar. Reparem bem, o que é que aconteceu a Satanás quando ele teve o desejo de a chamar a atenção para ele? Diz aqui, se nós estivermos atentos na leitura, diz: então tu contaminaste, o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, e agora diz, o que é que diz a seguir? Corrompestes o quê? A tua quê? Não. Corrompestes o quê? A tua sabedoria. Agora eu pergunto, o que é corromper a sabedoria? Como é que se corrompe a sabedoria de uma pessoa? O que é que corrompe a sabedoria de alguém? Alguém me sabe dizer? O que é que corrompe a sabedoria de alguém? O que é uma obra de corrupção? O que é uma corrupção? É o suborno, não é? Há pessoas que se deixam corromper. E então Satanás, ele corrompeu-se
porque ele queria ser aquilo que sabia que não poderia ser, e ele não só se corrompeu, mas também corrompeu outro. E isto é o que está a acontecer nos dias de hoje. As pessoas estão a corromper a sabedoria, através da corrupção são corrompidos. Vamos agora para Apocalipse 12, 12 e 13. Apocalipse 12, 12 e 13. O que é que nos diz Apocalipse 12, 12 e 13? Diz-nos algo aqui que eu considero muito importante. Por isso, regozijai-vos ao céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz um filho homem. Então, agora faço uma pergunta. Satanás hoje tem mais acesso ao céu? Não. Não tem mais acesso ao céu. Então, onde é que se concentra nem acesso ao céu, nem aos outros mundos não cair? Então, onde é que se concentra agora a atenção total e absoluta de Satanás e dos seus anjos? Na Terra. É aqui na Terra. E o que é que ele deseja fazer? Qual é o objetivo? Reparem que aqui nós lemos no versículo 13, o que é que diz? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu quem? A mulher. Reparem, esta mulher é quem? É a igreja pura. Então o que é que Satanás hoje está a fazer até o momento em que a porta da graça vai fechar? Anda à procura daqueles que são puros para os tornar prostitutos e prostitutas. Esse é o objetivo. Agora eu pergunto, ele vai conseguir ter êxito em milhares? Sim ou não? Vai. Agora a pergunta que eu quero fazer é, e na sua vida e na minha vida ele vai ter êxito? Aí é você que tem o controle. Aí é você que vai decidir. Agora faço-lhe uma pergunta. A sua vida nestes últimos dias está a caminhar mais para a prostituição ou para se tornar mulher verdadeira de Cristo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque se você não está a crescer para se tornar aquela mulher, então você está a crescer para se tornar prostituta. Porque este é o grande objetivo de Satanás. Ele agora concentra-se e onde ele vê que há um homem puro, ele não está preocupado com os impuros. Não. Esses ele não se preocupa com ele. Então com quem é que ele se preocupa agora? Com aqueles que ainda têm vestígios da mulher pura. É com esses que ele vai perseguir. É esse. Então o que é que nós precisamos requerer para estarmos protegidos disso? E não ser atacados por ele? Ter nas nossas frontes o selo de Deus vivo. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque quando nós tivermos o selo de Deus vivo, quando ele vier para nos atacar, o Senhor vai dizer, nesse não toca. Porque já tem selo, já tem dono. Mas enquanto nós não tivermos o selo, somos candidatos a nos tornarmos prostitutos e prostitutas. Vamos então agora ler Gênesis, capítulo 3,
versículo 17, 18 e 24. Vamos ver o preço que os nossos pais pagaram. O preço que Satanás pagou, qual foi? Foi expulso. E agora vamos ver quais foram os preços que os nossos pais pagaram. Versículos 17 e 18. Quem quer ler? Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Muito bem. O que está-nos aqui a dizer é o seguinte. Olha, Adão. Tu saíste de um lugar que não havia espinhos, não havia cardos, não havia nada de mal. Agora tu vais te confrontar com duas coisas. Primeiro, no Éden, tu ali não precisavas de trabalhar para subsistir. Porque Deus tinha aquilo que eles precisavam. Porém, eles agora o que é que aconteceu? Vamos ler o versículo 24. O que é que diz 24? Outra pessoa quer ler o versículo 24 do capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, 2 querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, eles agora foram expulsos e foi guardado o Éden. Agora notem aqui uma coisa. No livro Patriarcas e Profetas diz assim: Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas a sua crença não a salvou da pena do pecado. Descreu das palavras de Deus. E isto foi o que a levou à queda. O que é que a levou à queda? Foi crer nas palavras de Satanás e descrer nas palavras de Deus. Porque Satanás o que é que lhe disse? Não morrereis. Deus tinha dito, vocês vão morrer se comerem. E diz assim, agora notem o que é que a irmã White diz assim. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira. Mas porque não acreditaram na verdade. Porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é verdade. Apesar do sofisma de Satanás indicado, o contrário é sempre desastroso desobedecer a Deus. Devemos aplicar o coração a conhecer o que é verdade. Todas as lições que Deus fez com que fossem registradas em sua palavra são para nossa advertência e instrução. São dadas para nos salvar do engano. Da negligência às mesmas resultará a ruína a nós mesmos. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos que procede de Satanás. Quando alguém vier e contradiga o que está escrito, é Satanás que está a tentar nos tornar prostitutos e prostitutas. Vamos agora, já em conclusão, ver dois exemplos muito fortes. Os nossos primeiros pais, eles pecam, são expulsos do jardim. Eles agora começam realmente a ver. Vamos agora para Gênesis, capítulo 4, versículo 3, 8 e 16. Vamos ler estes versos. Gênesis 4, versículo 3. O que é que diz o versículo 3? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muito bem. Vimos que eles foram adorar a Deus. Agora vamos para o versículo 8. Como Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Portanto, depois da adoração, o que é que Caim vai fazer ao seu irmão? Mata-o. Qual é o primeiro pecado ou o primeiro fruto da desobediência? É a morte, o homicídio. Vamos agora ler o versículo 16 e 17. O que é que nos diz? E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra do norte, do lado do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Muito bem. Então vimos que o que é que acontece a Caim? Mata o irmão
Deus tenta-lhe oferecer perdão, ele não o aceita. Ele agora afasta-se de Deus e vai construir uma cidade. Nós iremos fazer um estudo sobre isso. A cidade que Caim construiu. Será um próximo estudo. Agora, o que eu quero que retenhamos é isto. Ele vai construir uma cidade e afasta-se dele. Agora, no livro de Judas, no capítulo 1 e no versículo 11, que conselho é que nos é dado? Judas 1, versículo 11. Vamos ver que conselho é que nos é dado. Podes? Ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Muito bem. Nós vamos ter aí mencionados 3 personagens. Vamos ver quais são os personagens. Diz para nós não seguirmos. Vamos ver quais são os personagens que aí aparecem. Quais são? Caim, Balaão e Coré. Agora nós precisamos saber qual foi o grande pecado de Caim. Matou o seu irmão. Qual foi o grande pecado de Balaão? Alguém sabe? Qual foi o grande pecado de Balaão? O pecado de Balaão foi subornar o rei, levá-lo a fazer uma festa a Balaque. Ele usou o suborno para conseguir os seus objetivos. E qual foi o pecado de Coré? O pecado de Coré foi voltar-se contra Moisés e o seu irmão. Criarem uma rebelião contra os enviados de Deus. Portanto, aquilo que Deus nos está a dizer é: vocês não sigam este caminho. Nem o caminho de Caim, nem o caminho de Balaão, nem o caminho de Coré, porque isso vai ser terrível. Agora, queridos irmãos, há aqui uma outra coisa que eu queria que vocês agora vissem. Já vimos o pecado de Caim, já vimos o afastamento de Caim, e agora vamos ver que outros pecados apareceram como consequência da rebelião de Adão e Eva no jardim. Vamos agora para o capítulo 4 de Gênesis, versículo 19. Vamos ler o versículo 19. O que é que diz o 4:19 de Gênesis? Vai-nos falar de um homem. Quem é esse homem? Tomou Lamé para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Muito bem. O que é que aqui agora este homem vai violar? Gênesis 2:24, o que é que ele está a violar? Ele está a fazer um desafio ao céu. E o que é que nos diz em Gênesis 2:24? Quem é que quer ler? Portanto, deixará o homem do seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Deus, quando instituiu o casamento, quantas mulheres é que deu a Adão? Diz: unir-se-á à sua mulher. E o que é que Lameque fez? Uniu-se às suas mulheres. Então, que pecado se começou a desenvolver a partir daí? Poligamia. A poligamia começou-se a desenvolver. E nós vamos ver que até mesmo homens de Deus foram polígamos. Tremendo, hein? Homens de Deus polígamos. Agora, vamos agora ver que outros pecados surgiram. No capítulo 4, 23 e 24, vamos ver aqui agora o que é que nos diz. Ainda acerca de Lameque. O que é que diz o versículo 23 e 24? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Reparem aqui, está-nos a dizer que este Lameque, além de ele ter buscado 2 mulheres não lhe sendo permitido por Deus, o que é que ele fez? Ele mata uma pessoa por causa de quê? O que é que aquela pessoa lhe fez? O feriu. E mais o quê?
e outro que o pisou. Você já viu que a violência que se instalou em pouco tempo na Terra? Poligamia, violência. Agora diz-nos a mensageira do Senhor, em Patriarcas Profetas 32, na página 32. Com humildade e indizível tristeza despediram-se do seu belo lar, do Éden. Saíram para habitar a terra onde repousava a maldição do pecado. A atmosfera que fora tão amena e constante em sua temperatura estava agora sujeita a assinaladas mudanças. E o Senhor misericordiosamente lhes proveu uma veste de peles, com proteção contra os extremos de calor e frio. Reparem que coisa interessante que eu descobri esta manhã. Quando Adão recebeu e Eva aquela veste, não foi apenas para lhe tapar a nudez. Deus pensou neles quando saíssem do jardim. E o que é que ele pensou neles quando saíssem do jardim? Ele pensou que eles agora iriam enfrentar a intempérie. E então, por misericórdia, Deus disse: eu vou ter que dar uma roupa boa a estes desgraçados. Porque eles aqui tinham aqui, como se costuma dizer, o ar-condicionado ligado. Agora não, eles vão lá para fora e vão se bater com frio e com calor. E então diz que lhe foi dada uma vestimenta especial. E agora notem o que é que diz aqui Eva, quando eles saem do jardim. Testemunhando eles, no murchar da flor, no cair da folha, os primeiros sinais da decadência. Adão e sua mulher choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. Quando eles viram as flores murcharem, as folhas caírem das árvores, diz que eles choraram mais do que alguém chora pelos seus mortos. Porque eles nunca tinham visto isso. Meus irmãos, a pessoa que se torna prostituta, que se deixa influenciar por os seus amantes, ela vai chorar amargamente. Ela vai suplicar amargamente. E diz aqui, a morte das débeis e delicadas flores era, na verdade, um motivo para tristeza. Mas quando as formosas árvores derrubaram as folhas, esta cena levou-lhes vividamente ao espírito o facto cruel de que a morte é o quinhão de todo o ser vivente. E agora, vamos sim para o vinho que embriaga. Porque agora foi colocado na mão desta prostituta pelo dragão algo tremendo. Vamos para Isaías, e estamos já mesmo na conclusão. Vamos para Isaías, capítulo 29, 9 e 10. Isaías, vamos tentar ser um bocadinho rápidos. 9, 9 e 10. 29, 9 e 10. Isaías 29, 9 e 10. Eu não pus os versos aqui hoje por questão de tempo, mas também para nos obrigar a ler os versículos. 29, 9 e 10, o que é que diz? Quem quer ler? Vai maravilhar, folgai e calmai, bêbados estão, mas não estão de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. O Senhor declarou sobre vós um espírito profundo de sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu as vossas cabeças dos viventes. Muito bem. Então, que embriaguez é esta? Diz aqui, eles estão bêbados, mas não com vinho. Eles andam cambaleando, mas não de bebida forte. Reparem, então que bebida é esta? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Apocalipse 17, versículo 2. Vamos ver o que é que nos diz o 17, 2. O que é que diz? Qual publicaram os reis da terra e os que habitam na terra se debedaram com o vinho da sua fornicação. Então, o que é que nos embebeda? É a fornicação, é os atos, são as doutrinas da prostituta. Vamos ler ainda o 4 a 6. O que é que diz o 4 a 6? E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das
maldições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei com grande admiração. Agora nota, esta prostituta, ela estava embriagada com o quê? Com sangue. Mas sangue de quem? De quem era esse sangue? Dos mártires de Jesus. Reparem, ela embriaga-se com o sangue dos mártires, mas ela vai embriagar as pessoas com o quê? Com o vinho da prostituição. E qual é o vinho da prostituição? São os ensinamentos falsos. E os ensinamentos falsos, aqueles que não os aceitam, o que é que ela vai tentar fazer? Matar essas pessoas. Por isso, queridos irmãos, isto é muito importante. Aquelas que ela não consegue embriagar com as doutrinas falsas, o que é que ela vai fazer? Vai se embriagar com o sangue delas. Vai fazer derramar o seu sangue. Ok? Vamos agora para Ezequiel, capítulo 18 e versículo 9. Aliás, ainda Apocalipse 18, 9. Agora temos que ser um bocadinho mais rápidos, 18, 9, para que o tempo... Verso 9. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão, porque é por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser queimada. Os reis, aqueles que se prostituíram, que negociaram com ela, que aceitaram as suas doutrinas, eles vão ver o fumo, a fumaça do seu incêndio. E agora sim, Ezequiel 16, 35 e 36. Alguém que queira ler estes dois versos. Portanto, como eu fiz, houve a palavra do Senhor. Assim como o Senhor Deus da boca do dinheiro e se descobriu a tua mentira e as suas prostituições com o teu amante, como também o corpo das suas abominações e o sangue dos teus filhos que deste. Portanto, nós vimos aquilo que ela faz quando as pessoas não aceitam aquilo que ela quer. Ela vai tentar matar. Agora vamos ler, e esta passagem eu vou lê-la. É uma passagem um bocadinho longa, mas nós vamos ver a subtileza, como é que ela age, esta prostituta. Livro de Provérbios, capítulo 7, 6 a 20. E agora Deus vai buscar aqui uma mulher e vamos ver que mulher é esta. Provérbios, capítulo 7, 6 a 20. E eu então vou ler estes versos. 7, 6 a 20. Diz assim. Portanto, a partir do versículo 6. Diz assim. Porque da janela da minha casa olhei pelas minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento. Sublinha isto. Homem vazio de entendimento. Passando pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite, eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa. Seus pés não habitam em sua casa. Ora ela está fora, ora nas ruas à espreita em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou. E com a face imprudente lhe disse: tenho ofertas de paz comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso vi ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Enfeitei a minha cama com conversas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até de manhã,
confortemo-nos com amor. E agora vem a parte mais solene. Porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou o seu saquitel de dinheiro com ele e virá para a casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se com lisonja de seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, como um tolo para a correção dos seus estúpidos. Reparem como é que esta mulher vai agir nos últimos dias. Ela vai usar uma subtileza. Ela vai dizer assim, olha, a minha casa, ela é de uma maneira, ai que coisa maravilhosa, eu tenho uma mesa boa, eu tenho tudo preparadinho, tu ali vais ser feliz. Agora há aqui uma pergunta, que eu realmente quero fazer. E a pergunta que eu quero fazer-vos é esta. Vamos dar uma resposta para o verso 19. O que é que ela diz? Porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Quem é este marido? Quem é este marido? Foi fazer uma longa viagem. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Foi neste período de 2000 anos que a igreja começou a corromper-se terrivelmente. E, queridos irmãos, é aqui que a igreja vai ter que tomar uma decisão. No capítulo 12, no versículo 6 de Apocalipse, depois de saber a igreja pura que ela queria beber o sangue dos mártires, queria ver mais mártires, a igreja vai ter que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Apocalipse 12:6, o que é que diz? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1360 dias. 1300 ou 1200? 1260 dias, está bem? Para onde é que foi a igreja? Fugiu para o deserto. Agora eu faço a pergunta, quem é que lhe providenciou esse lugar? Foi o marido que está em viagem. O esposo. Agora eu quero vos dizer aqui uma coisa que talvez não saibam. Em Portugal, no nosso país, a Inquisição durou 285 anos. Teve início em 1536, no reinado dos Dom João III. E foi oficialmente extinta em 5 de abril de 1821. Na Espanha, a Inquisição durou 356 anos. Começou em 1478, terminou definitivamente em 1834. O maior e mais violento evento militar ligado diretamente à perseguição da heresia foi a Cruzada Albigense, uma terra convocada pelo Papa no sul de França para erradicar os cátaros, antes mesmo de os tribunais fixos da Inquisição estarem totalmente estruturados. Então agora vem o ataque final. E o ataque final é este. Qual é o ataque final? Nós sabemos que no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 a 17, vai vir uma lei. E qual é a lei? Vai ser levantada uma imagem à besta e que aqueles que não adorarem essa imagem vão ser primeiro impedidos de comprar e vender. E quando isso não for suficiente, vão ser mortos. Vai vir um decreto de morte. Por isso, em Apocalipse 16, 13 e 14, vai haver 3 religiões, 3 poderes, que vão querer matar os filhos
da igreja pura. E quem são esses três poderes? Vamos ver. Apocalipse 16, 13 e 14. Quem são? Quem são? Então, três espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem são esses três espíritos imundos? O dragão, a besta e o falso profeta. Quem são esses três poderes? O catolicismo, o protestantismo e o espiritismo. Portanto, esses três poderes agora estão unidos com um objetivo: fazer com que a mulher pura se torne prostituta. Então, qual é a solução para cada um de nós? Nós sabemos que os Estados Unidos vão ajudar com o poder imperial, com o poder político, vão ajudar o poder religioso de Roma e das igrejas protestantes. Eles vão fazer o quê? Eles vão imediatamente criar um cerco, uma perseguição acérrima. Então, agora para conclusão, vamos ler aqui 4 versos da palavra de Deus. Para onde é que nós temos que ir? Mateus 24, 15 a 18. O que é que Jesus disse? Mateus 24, 15 a 18. Quero saudar, enquanto procuram, a Amélia Gaspar, também a Julieta Coelho, a Luísa Moraes e todos aqueles que estão a seguir, além do WhatsApp, também nas redes do Facebook. Vamos então ler o que é que nos diz Mateus 24, 15 a 18. Quem quer ler? Quando depois vistes que a abominação da população que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Muito bem. Qual é o conselho do Senhor? Ir para onde? Para o campo. E aqueles que estão no campo não vão para a cidade. Quem estiver no campo não vai para a cidade. Agora, Isaías 11, 11, o que é que diz? Isaías 11, 11. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para atingir outra vez os restantes do seu povo, que prestavam da Assíria, do Egito, de Pá, da Etiópia, de Elão, de Siniar, de Amate e das ilhas de Pá. Então o que é que o Senhor vai fazer naquele dia? E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez e última vez, para resgatar o remanescente do seu povo. E agora, ainda Isaías 26, 20. Isaías 26, 20. Vai, pois, como meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-se só por um momento até que passe a ira. Quanto tempo vai durar isso? Nós sabemos que esse tempo são 3 anos e meio. Portanto, diz, por um pouco de tempo. Espera no teu quarto. E para conclusão, Ezequiel 7,16. Onde é que vai estar o verdadeiro povo? A virgem, a mulher pura. Onde é que ela vai estar? 7,16 de Ezequiel, o que é que diz? E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Então, aqueles que escaparem, onde é que eles vão estar? Olhem o que agora a mensageira do Senhor diz com estas 2 citações, concluindo. No grande conflito, ela diz assim: muitos serão conduzidos para as montanhas e lugares solitários da terra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela diz: o povo de Deus será levado para as cavernas da terra e para a rocha das montanhas. Queridos irmãos, gostaria de dizer-vos uma coisa. Você hoje ouviu da parte de Deus, e eu também, que só temos 2 condições.
fazer parte da mulher pura, mas para isso temos que ter o sol, a lua e as estrelas, ou então fazermos parte da meretriz, a grande prostituta. A decisão é de cada um de nós.